Pastor, Deus nunca mais me corrigiu. Você não é filho de Deus mais não. Porque Deus só castiga aquele que ele recebe por filho. Pastor, Deus nunca mais me confrontou. Você tem um problema sério com o Espírito Santo. Porque quem é de Deus, irmão, é igual você que é pai e mãe. Você não passa uma semana sem falar, cuidado, olha lá, com quem estava andando, onde você foi, o que você está fazendo. Porque pai é assim. Pai põe regra, pai aconselha, pai ajuda, pai quer livrar o filho do perigo. Você pode dar glória a Deus porque você tem um pai? Quem pode dar glória a Deus porque tem um pai? Então levanta a tua mão e grita, fala, Senhor, o teu servo te ouve. Ele fez outro vaso como bem lhe parecia. Aí Deus faz uma pergunta para Jeremias e diz assim, Mateus capítulo de número 27. Todos encontraram? Chegada a manhã, todos os chefes do sacerdote e anciãos do povo tomaram uma decisão de matar Jesus. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata ao chefe do sacerdote e anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é um problema seu. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se para se enforcar. E os chefes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, pois tem preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para fazer de sepultura para os estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje é chamado de campo de sangue. Vocês podem repetir bem forte comigo, campo de sangue? Mais forte. Outra vez. Mais forte, irmãos. Então se cumpriu o que disse o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que Jesus foi avaliado, a quem os certos filhos de Israel avaliaram, e deram ou compraram o campo de um oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Isso aqui é a profecia de Jeremias. Diga comigo bem forte, campo de sangue. Mais forte. Diga mais forte ainda, campo do... Agora diga, campo do oleiro. Outra vez. Mais uma vez. Irmãos, essa noite eu gostaria de falar em algumas palavras sobre o campo do oleiro e o campo de sangue. Hoje é aniversário da igreja e nós temos que decidir, não como denominação, mas como crentes, que tipo de igreja nós somos. Se nós somos a igreja campo de sangue ou se nós somos a igreja campo do oleiro. O texto que nós lemos é o cumprimento de uma profecia de Jeremias. Quem profetizou? Jeremias. De todos os capítulos do livro de Jeremias, o mais conhecido deles, o mais áureo, mais conhecido, mais falado, mais cantado, mais pregado, mais lido, provavelmente seja o capítulo de número 18. O capítulo 18 de Jeremias é muito conhecido, porque de lá provém todos os adágios, hinos, profecias, até jargões que nós usamos entre nós. É de lá que surgiu a expressão que crente é vaso. Foi de lá, da casa do oleiro. De lá que nós fazemos as nossas campanhas de oração, dizendo, irmãos, o oleiro está trabalhando. De onde veio essa expressão? Jeremias capítulo 18. Deus vai fazer um vaso novo. De onde veio essa expressão? Jeremias capítulo 18.
Porque Jeremias capítulo 18 é um texto que Deus está tratando de Israel. E eu já disse e vou repetir, é muito melhor encontrar com Deus no capítulo 18 de Jeremias do que encontrar com Deus no capítulo 19. Porque no capítulo 18, Deus refaz o vaso que se quebrou. No capítulo 19, Deus manda quebrar um vaso e diz que aquele vaso nunca mais será refeito. Então você imagina que no capítulo 18, Deus pega um vaso quebrado e faz de novo. No capítulo 19, ele manda quebrar um vaso e diz: diga para Israel que assim como eu estou quebrando esse vaso e nunca mais ele será vaso, assim eu vou fazer com a vida de muitos. Então, cuidado do jeito que você vai entender Deus, porque Deus, o mesmo Deus que faz de novo, é o Deus que quebra e nunca mais refaz. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar de uma coisa, aproveitando que é aniversário da igreja. Nós como crentes, mano, não estou falando da igreja revivida, estou falando nós como crentes. Nós temos que parar com esse negócio de ficar cortando os versículos, cortando a história, cortando o sermão. A gente prega o tempo todo. Ele tem a chave de Davi. Ele abre, mas lá está escrito que ele fecha. E por que você só fala que ele abre? Então quer dizer que quando Deus abriu a porta foi Deus, quando fechou não foi Deus? A Bíblia diz que ele faz a ferida e por que a gente diz que ele só sara? Por que quando a gente está ferido a gente não diz que foi Deus também? Por que quando a gente está desempregado a gente não vem para a igreja e diz assim: Deus fechou a porta para mim? Não, a gente não faz isso. Ele mata e faz. E por que a gente diz que ele só faz viver? A gente não diz que mata. Então quer dizer que quando Deus dá vida é Deus. Então quando morre não é Deus? Não, Deus mata também, irmão. Só que a nossa geração acostumou cortar no meio. Para quê? Para ficar com a parte que lhe convém. Com a parte que ele gosta. Com a parte que ele acha bom. Mas nós somos uma igreja que aceitamos Deus na sua inteireza. Levanta comigo a mão quem aceita a Bíblia na sua inteireza. Quem acredita nisso? Então levante comigo bem alto, bem alto, bem alto, bem alto a mão. Só quem ama a palavra de Deus. Nós aceitamos as promessas e as correções. Nós aceitamos de Deus tudo que Ele promete, mas aceitamos também tudo que Ele proíbe. Aceitamos de Deus tudo que Ele nos dá, mas aceitamos também tudo que Ele nos toma. Você entende isso? Diga glória a Deus. Não, irmão. Igreja, hoje é aniversário da igreja, eu vou pregar sobre igreja. Igreja não é uma conveniência que você entra e escolhe o sabor, a cor, o produto. Não. Igreja é restaurante sem cardápio. Ninguém tem direito de entrar aqui e dizer eu quero ouvir isso. Você não tem que querer ouvir nada, você tem que ouvir o que Deus quer falar. Até porque todas as vezes que se trata de igreja, a igreja é chamada de casa de oração. Casa de quê? Todas as vezes que a igreja é tratada, chamada na Bíblia de igreja, é chamada de casa do Pai, casa de quem? Então pronto. Então aqui a gente não dita regra. Não. Que não. Um erro que nós cometemos, eu cometo também na minha igreja, não estou falando de vocês não, eu também cometo. Quando eu recebo as pessoas na minha igreja, eu digo assim: se sinta na sua... Está errado. Aqui não é sua casa não. Aqui não é sua casa. A Bíblia diz: guarda o teu pé quando entrar na sua casa. Você guarda o teu pé quando você entrar na casa do Senhor. Pode olhar para o teu irmão, pode pôr essa na minha conta, diga para o teu irmão: aqui não é sua casa. Diga para ele: aqui é a igreja que você congrega, sua casa não. Aqui não é sua casa. Aqui é a casa do Pai, aqui é a casa de Deus. Posso falar ou não? Vou falar. Na sua casa, você deita, põe um pé no sofá, põe ou não põe? Vira para lá, vira para cá, levanta, deixa a televisão ligada e vai no banheiro. Você tem que aprender, irmãos. Olha, escuta o que eu estou dizendo aqui para o seu bem. Tem que aprender. Se você sentar do lado de um crente perturbado que conversa com você o culto todo, ou você corrige ele ou muda de lugar. Ele vai matar o que Deus tem para te dar.
Verdade. Tem a vida toda para mexer no celular e quer mexer no celular na hora do culto. Já não basta o dia inteiro ficar com o celular na mão. Não basta o dia inteiro ficar na internet. Não basta o dia inteiro ficar no WhatsApp. O dia inteiro no Facebook. Aí chega na igreja. Que é isso? Não. Retocando maquiagem no culto. Você não é crente mais não, irmã? Que não é sua casa não. Isso aqui é casa de Deus. Isso aqui é lugar que a gente tem que entrar com reverência no coração, com temor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Não, pastor, não gosto dessa mensagem não. Paga o ingresso e vai assistir um palestrão, um coach, pregar, falar. Para falar o que você quer. Que você pagou. Você pagou, você escuta o que você quer. Agora, ouvir profeta, não. Se você for ouvir um homem de Deus, uma mulher de Deus, Deus nunca trabalha em cima do seu querer. Deus trabalha em cima das suas necessidades. Tem alguém que teme a Deus aqui? Levante a tua mão e dá glória a Jesus. Pergunta para o teu irmão. Você é campo de sangue ou é casa de oleiro? E aí, irmão? Posso falar? Posso falar? Eu estou com vontade de pregar. Fala ou não falo? Irmão, eu estou falando principalmente porque eu sei a igreja que eu estou. Escute o que eu vou te dizer aqui. Escuta aqui. Tira da sua cabeça esse negócio, pastor. Se falar ofende. Ofende quem não é crente. Ofende quem não é convertido. Você sabe por que você está com a cara feia aí? Você está com a cara feia? Se você olhar para o lado de alguém aí que estiver com a cara feia, ele está com a cara feia, é porque o coração dele é feio. Você está entendendo? A alma dele é feia. É gente que entra na igreja para fazer barganha com Deus, com o evangelho. Irmão, chegou a hora da gente dar a face para bater de novo. Chegou a hora da gente pregar igual Jesus, pregar para a gente ir embora. Não é pregar para a gente entrar, não. É pregar para a gente levantar e ir embora na cara da gente. Porque se aconteceu com Jesus, por que não vai acontecer comigo? Jesus estava pregando e o povo foi embora, dizendo, nós não queremos ouvir Jesus mais não. Aí Jesus para os discípulos assim, quer ir junto? Os discípulos falaram, não, para onde a gente vai? Essas palavras são de vida eterna. Eu prefiro ouvir. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Você que ama a palavra de Deus. Olha para você ver, irmãos, como são os mistérios de Deus. Pastor Vinícius estava falando aqui, 4 anos de igreja. 4 anos de igreja. Uma sede estruturada, congregações. Uma igreja que não trabalha com baderna, com estripulia, com falsa profecia, com coisa errada. Está crescendo do jeito certo, tá ou não está? Esses dias um pastor disse para mim assim, pastor, o que eu preciso fazer para a minha igreja melhorar? Falei, pastor, o senhor perguntou para a pessoa certa? O senhor tem certeza que eu respondo? Falei, primeira coisa, tira os bruxos do seu altar, pastor. Seu altar está cheio de bruxo, de adivinho, de gente mentirosa, de gente profetizando que Deus não vai fazer. De mensagem mentirosa. Se o senhor limpar teu altar, tua igreja vai crescer. Põe Deus no teu altar, põe mensagem no teu altar, é assim que a igreja cresce. E quem é de Deus, pastor? Quem é de Deus fica. Quem é de Deus aceita. Por que está se cumprindo a profecia de Jeremias na vida de Judas? Quem profetizou foi Jeremias, muito tempo antes. Porque o Jeremias é o homem do campo do oleiro. O Jeremias foi que foi na casa do oleiro. De tanto que podia ser qualquer profeta que profetizou isso, mas não foi. Foi Jeremias. O profeta da olaria profetizou que isso ia acontecer. Então primeiro eu vou falar um pouquinho da casa do oleiro. E depois eu vou falar do campo de sangue. Deus falou para Jeremias assim, Jeremias, vai na casa do oleiro. Vai na casa do oleiro e lá, tu ouvirás as minhas. Então primeira coisa, na casa do oleiro as palavras são de quem? De Deus. A primeira característica na casa do oleiro é que na casa do oleiro o oleiro pode falar. Já pensou se terminasse o culto? Essa mensagem aqui é leve perto de algumas que eu já preguei aqui. O pastor me trouxe de novo. Já pensou, pastora? Se terminasse o culto e o pastor dissesse para mim assim, pastor, já que o senhor pregou a mensagem, nunca mais o senhor pisa nessa igreja.
Isso já aconteceu comigo um monte de vezes. Eu falei para o pastor assim, tá bom, pastor. Eu pensei que a igreja era de Jesus, mas é do Senhor. Então, o senhor pode ficar com a igreja do Senhor, não tem problema. Agora, eu não me vendo, não. Eu não negocio princípios, não. Na casa do oleiro, as palavras são do oleiro. Irmão, você trabalhou o dia todo, você trabalhou a semana toda. Você merece ouvir a palavra de Deus. Você veio aqui me ouvir? Você veio ouvir o Moisés? Você veio ouvir a Maria, o João? Não, irmão, você veio aqui para ouvir Deus. Como que eu vou na casa do oleiro e não escuto o oleiro? Pastor Vinícius é um homem de Deus. Olha, irmãos, sabe o que está precisando de voltar a acontecer no nosso meio? De um pregador, um cantor, um profeta, terminar de falar e vir um pastor e desfazer o erro que ele fez na cara dele. Irmão, isso aqui que o senhor pregou não está na Bíblia não, viu? Essa profecia que o senhor entregou aqui é mentirosa. A cara do camarada. Vem parar de ser malandro. Vem parar de enganar o povo. O camarada terminar de pregar, irmão, o senhor tirou essa mensagem de onde? Onde que essa mensagem está? Qual livro o senhor usou para tirar essa mensagem? Qual Bíblia o senhor leu para pregar essa mensagem? A pessoa prega 10 quilos, você entende 10 gramas. É tanta palavra de autoajuda, é tanta coisa no meio da mensagem, que quando você vai peneirar a mensagem, não tem mensagem. É a mesma coisa de encher a barriga de pão, irmão, só dá azia. Pastor, por que o senhor está pregando com raiva assim? Que eu fiquei o dia inteiro sem comer hoje que eu estava viajando, não é culpa do pastor não. E aí o irmão ali é culpado que ele me levou para comer carne de charque, macaxeira, batata doce. Foi. E eu tô aqui, eu estou me sentindo bem, porque eu comi comida que faz bem. Na casa do oleiro, o oleiro pode? O oleiro pode? Vamos lá, eu chego lá. Na casa do oleiro, o oleiro pode? Mas só tem um jeito de ir para a casa do oleiro. Deus diz para Jeremias, sobe para a casa do oleiro? Vai na casa do oleiro? Como é que é? Só está disposto a ouvir Deus falar quem está disposto a descer. Eu não posso acreditar, irmão, que uma pessoa pode ser altiva de espírito, arrogante e soberba até com Deus. Porque uma coisa é você desafiar, desafiar o pastor, desafiar um irmão. Agora, desafiar o Espírito Santo. Como é que uma pessoa tem coragem de desafiar Deus? Agora, quem desce à casa do oleiro está disposto a ouvir o que o oleiro tem para dizer. E tem coisa que o oleiro vai dizer que é justamente o que eu não queria ouvir. O oleiro não fala o que eu quero ouvir. O oleiro fala o que eu preciso. Você está disposto a ouvir Deus falar? Porque nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido à doutrina de homens e de demônios. Pastor, o que é apostatar da fé? É um dia ter a fé verdadeira, genuína e pura, experimentando as delícias celestiais e sendo iluminado. E essa pessoa retroceder na fé, a ponto de deixar a doutrina de Deus e passar a acreditar em doutrina de homens e de demônios. É um retrocesso espiritual absurdo, do céu ao inferno. Primeiro, na casa do oleiro, o oleiro pode falar. Segundo, na casa do oleiro, só está na casa do oleiro quem desceu. Só está na casa do oleiro quem se despiu de seus títulos. Quem entra na casa do oleiro dizendo assim, oleiro, fala Deus. O irmão já percebeu que todas as vezes na Bíblia que Deus queria falar com alguém, esse alguém foi orientado a dizer, fala, Senhor, o teu servo. Então levanta a tua mão direita e diga isso. Fala, Senhor. O teu servo ouve. Primeiro, o oleiro pode falar. Segundo, só vai na casa do oleiro quem desceu. Terceiro, quando Jeremias chega na casa do oleiro, a Bíblia diz que o oleiro estava trabalhando. O oleiro estava? Então olha para o teu irmão e diga para ele assim, o oleiro está trabalhando. Diga para ele assim, já são 9h07. E até agora, o oleiro está trabalhando. Você já deixou seu expediente,
Tem gente que trabalhou até as 2, até as 4, até as 5, até as 6. Tem gente aqui que trabalhou até as 7. Mas o oleiro vai trabalhar. Você vai dormir, o oleiro está trabalhando. Você vai acordar, o oleiro está trabalhando. Sábado você vai estar de folga, o oleiro vai estar trabalhando. Domingo você vai folgar, o oleiro está trabalhando. O oleiro trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quem acredita que o oleiro está trabalhando? Diga glória a Deus. Pegue a mão de alguém e diga para ele: o oleiro está trabalhando. Porque o oleiro não só fala, o oleiro faz. Quando chega lá, o Jeremias observa e o oleiro está trabalhando. E onde o oleiro está trabalhando? Ele está trabalhando sobre as rodas. Tem uma roda que fica girando. Embaixo tem um pedal que o oleiro fica pedalando. Quem já foi em alguma olaria aqui? Quem já foi? Tem um pedal aqui, ó. O oleiro pedala e a roda. Se ele quiser que a roda gira rápido, ele pedala. Se ele quiser que a roda gira devagar. Então o vaso, o barro, está em cima da roda. Onde o barro está? Então o barro tem que estar conectado com o quê? Com a velocidade. Porque tem hora que o oleiro está pedalando devagar e o vaso está apressado. Aí ele se quebra. Tem hora que o oleiro está pedalando rápido e o vaso está indo, se quebra também. Olha para o teu irmão e diga assim: se conecta com o pedal da olaria hoje. Tem coisa que Deus quer rápido, tem coisa que Deus não quer agora. Tem coisa que era para ontem, tem coisa que não era para ontem, é para amanhã. Essa desconexão com Deus está fazendo a gente fazer as coisas fora de hora. A Bíblia diz que toda herança precipitada não terá um fim bom. Toda herança recebida fora do tempo não terá um fim bom. Tudo de Deus é bom na hora certa. Sabe por que tem gente que está me ouvindo aqui sofrendo? Hoje eu estou pregando no aniversário da igreja. Vou pregar a igreja hoje. Sabe por que tem gente aqui sofrendo? Porque o oleiro está pedalando rápido. Te chamei. Vai para a obra. Vem trabalhar. Te chamei para o ministério. E o barro mole está lá. Não, Senhor, agora não. Deixa para 2025. Senhor, eu estou terminando um projeto meu aí. Aí o Senhor deixa para depois. E Deus está dizendo: vaso, rapaz, você vai se quebrar. A roda está girando. E o barro está em cima mole, devagar. Tem coisa que o vaso quer para ontem. Oh, Deus, eu quero. E Deus está dizendo: mas eu não estou com pressa assim não. Você vai ter que esperar. Pergunta para o teu irmão: você entende o oleiro ou você está revoltado com ele? Você aceita a vontade de Deus? Se é para amanhã, glória a Deus. Se é para hoje, glória a Deus. Quem entende isso, diga glória a Jesus. Vamos lá. Quando Jeremias desce e vê o oleiro trabalhando, ele está trabalhando sobre as rodas. E a Bíblia diz que o vaso que o oleiro fazia, se quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele quebrou e o oleiro segurou. Agora, não foi o oleiro que quebrou o vaso. Não. Não foi o oleiro que estragou o vaso. Foi o vaso que se estragou. Por quê? Porque não estava conectado com a velocidade da roda. Pastor, e por que o oleiro conseguiu fazer outro vaso como bem lhe parecia? Quem me entendeu até aqui diz amém. Então, dobra atenção. Já estou no meio da mensagem, já é rapidinho. Pastor, por que o oleiro conseguiu fazer outro vaso? Vou te dar alguns motivos. Primeiro, o maior problema de um vaso, irmão, não é se estragar. Porque no capítulo 18 o vaso se estraga. Sim ou não? E o oleiro faz outro? E por que no capítulo 19 quebra o vaso e nunca mais faz? Porque no capítulo 19 era barro duro, um vaso pronto. Você quebrou um vaso que já passou no forno, já está preparado, ele não vai ser vaso de novo. Ele não vai voltar a ser barro. No capítulo 18, ele ainda é barro. Porque o mistério de se fazer um vaso novo ou não está na consistência do barro. E eu tenho uma palavra de Deus para dizer aqui que é profecia. Você é durão? Pastor, eu sou durão, eu não me envergo, eu não me dobro, eu não me rendo. Provavelmente, dificilmente Deus te faz de novo.
Porque para Deus fazer de novo, o barro tem que estar mole. Deus só trabalha com quem se enverga. Deus só trabalha com quem se permite ser trabalhado. Deus só trabalha com gente que aceita ser moldada. Pastor, por que o oleiro fez um vaso como bem lhe parecia? Porque você não pode ser um vaso como bem lhe parece. Você não pode ser um vaso do modelo que você quer. É Deus que molda o vaso e faz um vaso do modelo que Ele quer fazer. Pega a mão desse irmão que está do teu lado. Pega a mão dele. Diga para ele assim: o oleiro pode te moldar? Ou o barro já está duro? Pergunta para ele. Deus pode trabalhar na tua vida, ainda esse coração já virou pedra. O Espírito Santo pode mexer com a tua vida aqui hoje, ou não tem mais como mexer com você. Levanta a mão do teu irmão lá em cima, levanta. Levanta que eu vou liberar uma profecia aqui agora. Tem gente que precisa voltar para Jesus aqui hoje. Tem gente que precisa voltar para o altar hoje. Tem gente que caiu e pode se levantar hoje se quiser. Deus está perguntando qual é a consistência do barro. Ainda tem água, está mole, dá para mexer, dá para trabalhar? Ou você se endureceu a ponto de não ouvir mais minha voz? Ou você se endureceu a ponto de não temer mais meu nome? Ou você se endureceu a ponto de não temer mais quando ouve a minha palavra? Ou você não sente mais temor no coração quando ouve a voz de Deus? Agora, se o vaso, ou melhor, se o barro está mole, se estragou, Deus faz de novo. Se caiu, Deus levanta. Se quebrou, Deus faz outro novo. Quem entende isso, levanta as mãos. Levanta a mão e por um minuto dá glória a Deus, porque o oleiro está trabalhando. Põe a mão no ombro de alguém, libera essa palavra para ele. O oleiro está trabalhando. Você não está no capítulo 19, você está no capítulo 18. No capítulo que Deus levanta, no capítulo que Deus refaz, no capítulo que Deus restaura. Vamos lá. O vaso estragou. Está cheio de gente que se estragou porque não está conectado com a velocidade das coisas que Deus quer. Tem profecia que é para hoje, irmão. Tem profecia que é para daqui 10 anos. Tem coisa que Deus vai falar que vai cumprir na tua vida amanhã. Tem coisa que Deus vai falar na tua vida que vai cumprir, sabe onde? Na eternidade. Ele fez outro vaso, como bem lhe parecia. Ele não pegou o vaso estragado e jogou fora, porque na olaria não tem lixeira. A lixeira está no capítulo 19. Tem que varrer os cacos e jogar fora. No capítulo 18 não. No capítulo 18 Deus faz outra vez. Aonde é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu preciso liberar essa palavra aqui. Você que é duro, não perdoa. Conhece gente assim? Irmão, como uma pessoa que tem o Espírito Santo bate no peito e diz: eu não perdoo, eu não converso, comigo não tem acordo. Cuidado, hein? Você está chegando no estágio que não tem como Deus mexer mais com você. E todas as vezes na Bíblia que Deus não queria mais mexer com alguém, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus abre mão. Essa insistência de Deus com você é porque Deus quer fazer. O dia que Deus não quiser fazer mais, Deus te larga. Tem um grupo de gente na Bíblia que Deus diz que eles amaram mais a criatura do que o Criador, mudaram o uso natural, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram... Aí sabe o que a Bíblia diz? E Deus os entregou. Deus não mexe com esse povo mais não. Faz o que vocês quiserem, é isso que vocês querem? Viva o que vocês querem, faz o que vocês querem. Lembra do povo? Lembra do povo na época de Noé? Deus falou: eu não falo com esse povo mais não. O meu espírito não contende mais com o homem. Escuta o que eu estou falando olhando nos seus olhos. O dia que o Espírito de Deus não contender mais com você, é um sinal de que Deus abriu mão de você. É um sinal de que você é bastardo. O Espírito de Deus, o dia que o Espírito de Deus não lhe confrontar mais: pastor, Deus nunca mais me corrigiu. Você não é filho de Deus mais não. Porque Deus só castiga aquele que ele recebe por filho. Pastor, Deus nunca mais me confrontou. Você tem um problema sério com o Espírito Santo. Porque quem é de Deus, irmão, é igual você que é pai e mãe. Você não passa uma semana sem falar: cuidado, olha lá, com quem estava andando, onde você foi, o que você está fazendo. Porque pai é assim. Pai põe regra, pai aconselha, pai ajuda, pai quer livrar o filho do perigo. Você pode dar glória a Deus porque você tem um pai?
Quem pode dar glória a Deus porque tem um pai? Então levanta a tua mão e grita: fala, Senhor, o teu servo te ouve. Ele fez outro vaso como bem lhe parecia. Aí Deus faz uma pergunta para Jeremias e diz assim: eu não poderei fazer com a casa de Israel a mesma coisa que eu fiz com esse vaso? Eu não posso fazer com vocês a mesma coisa? Isso no capítulo 18. Agora no capítulo 27 de Mateus, cumpre a promessa que Jeremias disse: que com as moedas da traição se compraria o campo do oleiro e faria dele um campo de sangue. Um campo, vamos lá, um campo. Me dê mais alguns minutinhos só. Pastor, o que fez nascer um campo de sangue? Judas, escute o que eu vou dizer. Eu queria chegar aqui. Judas era discípulo de Jesus, sim ou não? Sim. Quem chamou ele? Pode falar, quem chamou ele? Quem escolheu ele? Quem amava ele? Pastor, Jesus não amava Judas, não amava. Talvez amava mais do que amava João, mais do que amava Pedro. O dia que Jesus foi traído por Judas, que Judas deu um beijo em Jesus, sabe o dia que Jesus chamou ele? De amigo. Ô amigo, por que tu veio? Jesus tentou salvar Judas na mesa da ceia, quando Jesus molhou um bocado de pão e pôs na mão de Pedro, porque João perguntou: quem é o traidor? Jesus diz: aquele que eu dei um bocado molhado. Só que o bocado molhado não se dava ao traidor. O bocado molhado se dava a um amigo amado, a quem o anfitrião sentia que estava perdendo. Jesus sentiu que estava perdendo Judas, e em vez de declarar o amor dele para João, que era o melhor amigo dele, Jesus molha o bocado molhado e não dá para João, porque João está firme. Não dá para Pedro, Pedro está firme. Não dá para Tiago, Tiago está firme. Sabe para quem que Jesus dá o bocado molhado? Por Judas, porque o Judas não está firme. A fé do Judas está balançando. Jesus dá o bocado molhado para Judas na ceia, para dizer para o Judas: rapaz, fica comigo, vamos se acertar. Jesus não queria ser traído por Judas. Foi uma escolha de Judas e não de Jesus. Sabe qual era a expectativa de Judas? Que Jesus livrasse Israel da mão dos romanos. Me dê toda a sua atenção nesses minutos finais. A expectativa dos iscariotes, e principalmente do Judas, que era de Iscar, e que era um revoltadíssimo contra o sistema romano, a esperança de Judas é que Jesus livrasse Israel do império de Roma. Qual era a esperança de Judas? Não, vamos lá, bem forte. Qual era a esperança de Judas? Só que Jesus não veio para livrar Israel de Roma, do império de Roma. Jesus veio para libertar Israel do império das trevas. A decepção de Judas é porque a expectativa que ele tinha sobre Jesus falhou. Irmãos, a época da apostasia é a nossa, biblicamente falando, é a nossa. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão se frustrar com Deus. As pessoas vão se decepcionar com Deus porque pensaram uma coisa sobre Deus. Eles estão esperando uma atitude de Deus. E aí os discípulos, com exceção de Judas, que se matou, e de João, que foi para a ilha de Patmos, todos os outros morreram como mártires. Jesus diz: vos perseguirão, vos açoitarão, vos matarão por causa do meu nome. Aí a gente é uma igreja que só espera de Jesus dinheiro, saúde e vitória. Você está correndo um sério risco de se decepcionar com Deus quando a perseguição bater na tua porta, quando a enfermidade bater na tua porta, quando a dificuldade bater na tua porta, quando alguém da tua família morrer e você dizer: por que Deus não deu a vida? Deus não deu a vida porque Ele não quis, e Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Pastor, por que eu perdi meu dinheiro? Perdeu porque Deus deixou. Você serve a Deus por dinheiro ou você serve a Deus por fé? Jesus não veio para te livrar nem da esquerda, nem da direita, nem de um político, nem do... Jesus veio para te livrar, foi do inferno, meu irmão. O poder do evangelho é o poder da salvação. E a gente fica esperando que Deus vai resolver. E se Deus não resolver? Pastor, Deus vai fazer. E se Deus não fizer? E se Deus não fizer? E se a fome bater no nosso país? Chega não, pastor, chegou na Venezuela. Chegou no monte de país do mundo. Por que não pode chegar? Porque o sangue de Jesus tem poder, pode chegar. Pastor, e se começar a prender os crentes, matar os crentes, prender os crentes? E daí? Na igreja primitiva todo mundo foi preso. Na igreja primitiva um monte de gente morreu.
Só que você não está preparado para isso, porque você tem outra expectativa acerca de Deus. Você está esperando outra coisa de Deus. Você planejou quem é teu Deus. Teu Deus é um Deus bonzinho, que te dá dinheiro, que te dá saúde, que te dá família, que te abre porta. Só que Jesus não veio para isso não. Isso aí a Bíblia chama de coisa. Toda vez que te dá um carro, Deus te dá uma coisa. Toda vez que Deus te dá uma casa, Deus te dá uma coisa. Toda vez que Deus dá saúde, Deus te dá uma coisa. Agora, quando Deus te deu o céu, Ele te deu o reino. Leborgia reminácia de calamaia. Levanta comigo as duas mãos aos céus. Pastor, o que Deus me deu? Deus te deu um reino que não é comida nem bebida. Ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Só quem é de lá, levanta a mão para dar glórias ao nome de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Para quê, pastor? Para curar? Não. Para prosperar? Não. Para dar dinheiro? Não. Não. Ele é o poder de Deus para salvação. Segura comigo as duas mãos levantadas aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Você que está feliz porque está arrebentando na vida profissional. Você que está feliz porque está vendendo muito. Você que está feliz porque está comprando muito. Você que está feliz porque está entrando muito dinheiro na conta. Você que está feliz, e não é proibido ficar feliz não, porque os exames deram todo positivo e a tua saúde está boa. Sabe o que Jesus disse? Não alegrai-vos por isso. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: está tão alegre, Jesus, está dando tudo certo. Jesus disse: rapaz, não fica alegre porque está dando certo não. Antes ficai alegre, porque o seu nome, aponta para o teu irmão e diga: o seu nome, irmão, é o seu nome está escrito nos céus. O seu nome está escrito no livro da vida. Ela é maia, série, me cantúria. Levante a mão quem é salvo. Levanta a mão quem é deste reino. Levanta a mão quem entende que a salvação é superior a qualquer coisa. Alamaia. Chorai. Demontre que Deus me ofanto queios. Qual expectativa você tem sobre Deus? Escuta, vou falar olhando nos seus olhos. Fala olhando nos seus olhos. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus para o deserto? Não, pastor, o Espírito Santo não leva ninguém para o deserto. Não levou, ele levou Jesus. Quem não vai levar você? O diabo levou Jesus para a montanha. Falou para Jesus assim: eu te dou o mundo e a sua glória. Tudo que tem no mundo eu te dou. Quem ofereceu foi o Espírito Santo ou o diabo? E por que nas nossas mensagens nós estamos oferecendo o que o diabo ofereceu? Então a nossa mensagem não é de Deus, é do diabo? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deixa eu te dizer uma coisa que olhando nos seus olhos. O que passa da salvação é gorjeta. O triunfo do Evangelho é a salvação eterna. O triunfo do Evangelho é ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. O dia que você colocar uma coisa material, uma coisa física acima do reino, é um sinal de que não existe salvação na sua vida. A salvação está acima de tudo. Judas criou uma expectativa sobre Deus. Posso falar ou não? Já estou quase terminando. Falo ou não falo? Essa geração carente, manhosa, deprimida. Eu estava falando com a minha esposa. Eu falo para o meu filho: eu te amo 100 vezes no dia. Te amo, meu filho. E eu gosto disso. Eu abraço meu filho o tempo todo. Eu te amo, meu filho. Minha esposa disse assim: mas toda hora você fala. Eu disse para ela assim: olha, eu amo a minha mãe. Amo a minha mãe. Minha mãe falava eu te amo uma vez, batia 10. E nunca foi uma má mãe, foi uma mãe maravilhosa, que criou 4 filhos na presença de Deus, sozinha, tendo um marido viciado. Escute isso. Você está achando que Deus vai te adular o tempo todo, irmão? Você colocou na expectativa. A gente está criando uma expectativa. Sabe qual que é o meu medo? O meu medo é que meu filho pense que Deus é igual eu. Que ele quer um presente, eu dou. Esse dia ele falou: pai, eu quero uma bola original de basquete.
Mas eu, paizinho, te amo, não sei o que e tal. Entramos na Centauro, irmão. Quando eu perguntei o rapaz, eu falei, quanto que é essa bola aqui? O rapaz falou X, eu falei, tá queimado, irmão, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, não. Ô papai, eu queria tanto. Ele pegou a bola, eu dei a bola para ele, levei para casa. Ele foi para a quadra, a tela do condomínio toda estourada, cada arame. Ele jogou 10 minutos e furou a bola. Sabe qual é a diferença de Deus para mim? É que tem coisa que você vai pedir para Deus, vai adular Deus. Ô Deusinho, ô papaizinho, Deus diz, obrigado, mas não vou dar não. Porque Deus não é assim, Deus não é emocional. Deus só te dá o que vai te fazer bem. Até tua luta te faz bem, até tua dor te faz bem, porque todas as coisas cooperam para quê? Para o bem dos que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Diga glória a Jesus. Deixa eu terminar. Pergunta para o teu irmão, qual é a tua expectativa sobre Deus, irmão? Quem é Deus para você? Deus para você é o Deus de Judas? Ele vai tirar nós do Império Romano. Deus vai trazer paz para essa nação. Essa nação nunca vai ter tanta comida, tanta água, tanto dinheiro. Jesus não fez nada disso. Porque Jesus veio para livrar eles do império do diabo, não foi do império de Roma. Sabe qual é o meu medo? Nós estamos colocando expectativas em Deus nesse mundo. E a impressão que eu estou tendo é que nós estamos querendo que Deus melhore esse mundo para a gente ficar mais tempo aqui. Não era para a gente querer falar o seguinte, Deus, deixa o negócio piorar mesmo, tira a gente daqui, ué. Leva a gente para a cidade da gente, Deus. O senhor não foi preparar lugar, o senhor não preparou. Tira. Eu não estou nem aí com o Brasil, pastor. Eu não estou nem aí que vai voltar. Eu não sou daqui não, pastor. Eu quero é que Jesus manda os anjos tocar a trombeta para me levar. Não. A expectativa que a gente tem sobre Deus é que Deus melhore esse mundo para a gente ficar por aqui mesmo. A gente está querendo que Deus deixe um mundo bem bom para a gente viver nele. E nós esquecemos que somos forasteiros aqui. Vou falar olhando nos seus olhos. Eu vim aqui hoje entregar uma palavra para a igreja. Possa ser que Jesus não te cure. Mas você sendo crente é impossível que Ele não te salve. Jesus não vai curar todo mundo não, irmão. Pastor, o meu sonho é ser rico. Ih, irmão. Jesus disse, os pobres sempre estarão convosco. Esse negócio de ganhar dinheiro não é para todo mundo não, irmão. Uma meia dúzia de gente que Deus pinga um óleo diferente na cabeça dele, só o restante vai ficar trabalhando para comer mesmo. Agora fica tranquilo, que aqui para você aposentar, você trabalha 35, 40 anos, mas lá no céu você não vai passar 35 anos não. Você não vai passar 40 anos no céu não. Porque com o toque da trombeta de Deus e o alarido dos anjos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós os que estivermos vivos seremos transformados. Encontraremos com Ele nos ares e com Ele estaremos para sempre. Nós não vamos passar um final de semana na eternidade. Nós vamos passar a eternidade com Deus. Escute, vou terminar agora. Tem uma doutrina sendo pregada na nossa nação, até por muitos líderes religiosos. E está crescendo assustadoramente. Uma doutrina chamada hipergraça. Sabe o que é hipergraça? É a graça que aceita tudo. Pastor, Deus ama todo mundo. Irmão, a nossa fé está se tornando ecumênica. A gente está começando a acreditar que cada um busca Deus do seu jeito. Cada um ora como quer. Cada um acredita na Bíblia do jeito que ele achar melhor. Isso não existe. A graça não é isso. A graça não é isso. A Bíblia diz que no livro de Hebreus que uma vez o homem tendo sido iluminado, recebido o dom da graça de Deus e experimentado as delícias celestiais, se ele vier a cair, é impossível. É que ele volte à luz. Pastor, quem é que volta à luz? Quem caiu da fé, quem caiu da graça não volta mais nunca. Não gaste o teu tempo orando por apóstata. Apóstata não volta. Não gaste teu tempo orando para quem pisa no evangelho. Você pegar um líder religioso, a Bíblia não é verdade. A Bíblia é um livro ultrapassado. Você está orando por esse camarada? Você está jogando sua oração no esgoto. Você está jogando sua oração fora. Jesus não vai te ouvir. Ele nunca mais voltará à luz.
Apostasia não tem perdão. Apostasia não tem volta. Quem foi iluminado, experimentou esta graça e as delícias celestiais, se ele cair da graça, ele não volta para a luz. E da fé? Da fé volta. Foi por isso que o Judas caiu e não voltou. Porque o Judas caiu da graça. Agora quem caiu da fé foi Pedro. Pedro caiu da fé, errou. Você é crente? Sou não. Pedro, o que você está fazendo aqui? Não, seu... mentiu, pecou, errou, falha de caráter. Mas quando Jesus encontrou com ele, disse: aí Pedro, vamos resolver esse negócio aqui. Tu me ama, amo. Tu me ama, amo. Tu me ama, amo. Então faz o seguinte, rapaz. Você está perdoado, apacenta os meus cordeiros. Eu vou te perdoar. Porque quem cai da fé levanta. Agora quem cai da graça não levanta não. Cuidado com esse negócio de começar a duvidar das coisas de Deus. Encontrar defeito no Evangelho. Começar a encontrar defeito no Espírito Santo. Não, pastor, não é bem assim que Deus falou. Você está entrando por um caminho perigoso. A palavra de Deus é verdadeira. Passará os céus e a terra. Mas esta palavra não há de passar. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Quem crê sim. Fica de pé, eu vou terminar. Qual a expectativa você tem sobre Deus? Sabe por que Judas traiu Jesus? Entre outros motivos, a expectativa dele foi frustrada quando Jesus disse: o Filho do Homem será entregue. Que é isso? Eu pensei que o Filho do Homem ia tirar a gente do poder de Roma e o Filho do Homem vai morrer de pendurado numa cruz no meio de dois malditos. Que é isso? Eu não... Porque Paulo disse que a pregação do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Não, irmão, vamos terminar melhor, olha para mim. Pastor Vinícius Diniz. Pegaram as 30 moedas da traição de Judas. Judas, que apostatou da fé genuína, viveu e conviveu com Cristo. Ele sabia quem era Jesus, ele conhecia o caráter de Jesus. Mas ele teve uma expectativa frustrada. Se Deus frustrar tuas expectativas, não seja como Judas não, seja como Jó. Vai chegar um dia alguém para você e vai dizer assim: rapaz, você vai continuar sendo crente? Amaldiçoa teu Deus e morre, rapaz. Deus deixou mexer com a sua família, Deus deixou mexer com o seu dinheiro, Deus deixou mexer com a sua saúde. Sabe qual foi a resposta de Jó? Receberia eu o bem de Deus e não receberia o mal? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja. Quando Ele me dá, eu digo que Ele é bendito. Quando Ele toma, eu digo que Ele é bendito. Quando alguém nasce, eu digo que Ele é bendito. Quando alguém morre, eu digo que Ele é bendito. A minha fé não é negociável. Pegaram as 30 moedas de Judas. Judas foi entregar para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote diz assim: não, essa oferta não pode, essas moedas não podem voltar para o cofre do templo, porque elas têm preço de sangue. Olha a diferença de Pedro para Judas. Pedro se arrependeu e voltou, e o Judas saiu para se enforcar. Porque quem insiste em trair Jesus, não precisa de ninguém matar ele não, ele se mata sozinho. Sabe o que fez a atitude de Pedro? Jesus fazer uma promessa para a igreja e dizer: tu és Pedro. Não é por isso que os nossos irmãos romanos dizem que ele é o primeiro papa, por causa disso aí. Não tem nada a ver isso aí não. Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno. Jesus falou isso para quem? Para quem? Porque com Pedro inaugurou a igreja. Quem foi o primeiro a entrar na casa de Cornélio? Quem foi o primeiro a pregar para os gentios? Quem que viu o lençol descendo com todo tipo de réptil e Deus disse: mata e come? Ele disse: eu não vou matar e nem vou comer, porque isso para mim é imundo. Deus diz: não chama de imundo aquilo que eu purifiquei. Porque através de Pedro Deus abriu a igreja. E através de Judas, uma olaria foi fechada e um cemitério foi aberto. A Bíblia diz que o campo de sangue serviu de cemitério. Serviu de quê? Serviu de quê? Não grita, eu estou terminando aqui. Serviu de quê? Lá na olaria Deus fala. Lá na olaria nós ouvimos. Lá na olaria nós descemos. Lá na olaria
A gente aprende a lidar com a velocidade da roda. Lá na olaria, Deus faz de novo. Lá na olaria, Deus molda. E no campo de sangue, pastor? Lá é cemitério. 4 anos, pastor. Olha para mim. A notícia do que Deus faz entre vocês tem corrido o Brasil. Por quê? Porque aqui tem sido uma olaria. Agora olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Você aqui, ó, você é crente antigo. Olha nos meus olhos. Quantos lugares você conhece que não é mais uma olaria? Se transformou em quê? Num cemitério. Quem morre é enterrado, quem morre é sepultado. Deus não faz de novo, Deus não faz outra vez, Deus não torna a fazer. Os sinais desapareceram, a palavra desapareceu, o profeta desapareceu, a audição desapareceu, a voz desapareceu. Balança teu irmão até ele acreditar, diga para ele assim: dê glória a Deus, irmão. Porque você não está no campo de sangue. Diga para ele: você está no campo do oleiro. Você está onde o oleiro trabalha, onde a roda gira. Você está no lugar onde Deus faz de novo, onde Deus faz outra vez. Aleluia! Quem é você aqui esta noite? Você é o crente da olaria ou você é o crente do cemitério? Olha para mim, você é o crente da olaria que ainda chora, ainda adora, ainda teme, ainda reverencia? Ou você é o crente do cemitério? Não tem um glória a Deus, não tem uma lágrima, não tem uma mão levantada, não tem um amém. Balança teu irmão e diga: eu não sei você, mas eu sou crente de olaria. Oramaia turimi calavachandará. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Você está segurando a mão de um barro mole. Aí Deus pode mexer. Pastor, a irmã do meu lado está chorando. É porque Deus está molhando o barro. Pastor, esse irmão do meu lado aqui está tremendo, está falando em língua. É porque Deus está amassando o barro. Pastor, eu estou passando no processo que eu não estou entendendo. É porque Deus está mudando o modelo. Você fez de um jeito e Deus vai fazer de outro. Você pensou de uma forma e Deus está fazendo de outra. Só os crentes de olaria. Segura a mão do teu irmão lá em cima. Ela é Micalamaya Súria. Fecha os teus olhos que eu quero ver onde estão os crentes da casa do oleiro. Onde estão os crentes que estão sendo trabalhados pelo oleiro aqui hoje?